Olá! Olá! Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite! Vanessa, que prazer ter você aqui na nossa Boa noite, casa. querido. Fique à vontade. Fique à vontade. Patrick, seja Ei, querido. bem-vindo. Fique à vontade. Mesa João, querido, linda. fique à vontade. Me sentindo na Itália, meu amor. Que alegria a gente receber vocês aqui em casa, para esse papo bom que a gente sabe que vamos ter, porque já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente conversar, trocar ideias. Eu me vejo, assim, muito honrado com a presença de vocês aqui em casa. Eu e a Isabela, nós temos muito prazer mesmo em ter vocês aqui. Muito obrigada, gente, por vocês terem aceito Nosso convite, né, linda? Com certeza, irrecusável esse convite. Eu vou começar falando de vocês, né, assim. Eu queria que vocês se apresentassem, né, para nossa audiência, quem está assistindo, para conhecer melhor de vocês e depois a gente vai decorrendo aí das nossos assuntos. Mas, Vanessa, vou começar por você, ladies first, né? Vanessa, eu te conheço desde que eu me entendo por gente, né? Nossos pais já são amigos há muito tempo e frequentando o churrasco do sábado e era aquela coisa toda, e sua mãe, e seu pai, aquela coisa, seus irmãos, todo mundo, desde que o mundo é mundo, a gente se conhece. E assim, eu queria que você falasse um pouco de você, do seu negócio, da sua trajetória, até chegar aqui. Nossa, eu sou a Vanessa, né? Hoje eu atuo como empresária na área da beleza, mas eu já tenho 30 anos de jornada profissional. Então eu comecei a trabalhar também desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro emprego foi guarda-mirim na prefeitura, né? Eu tinha 14 anos de idade. A gente rodava os corredores lá da prefeitura correndo, né? Enquanto os nossos pais trabalhavam. E a gente tem essa afinidade desde criança mesmo. Eu devo ser uns 10 anos mais velho que você, já. Eu faço 40 agora em dezembro. Eu tenho 47, então ele petitinho assim, e eu maiorzinha, a gente correndo pelas ruas afora. E eu, assim que fiz 18 anos, passei no concurso público, né? E atuei na prefeitura por um tempo. E aí depois eu saí, aí casei, logo em seguida fui fazer faculdade de Direito, seguindo os sonhos da minha mãe, né? Que eu sempre fui uma boa filha, gente. Minha mãe falava, vai fazer isso? Vou, mãe, tá bom. Se é pra te agradar, eu vou. Obediente, tá certo. Seguir os planos dela e pensava, né, em seguir a carreira jurídica. Mas em determinado momento eu falei, não, eu sou muito fiel a alguns valores e dentro da área da justiça isso vai me eu não vou conseguir botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Então, assim, é uma coisa que eu vou ficar em xeque todo dia, não vou me embrenhar por essa área. E aí eu até trabalhei no Tribunal de Justiça durante 4 anos, né? Mas aí eu logo saí e aí passei no concurso do Banco do Brasil, fui trabalhar no banco, né? Grávida da Rafaela, de 6 meses, quando eu tomei posse no banco. Eu tomei posse em Conselheiro Pena, penava todo dia, indo e voltando, 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. E assim, por várias vezes eu pensei, não vou dar conta, não vou dar conta. Eu tinha uma filha de 5 anos, eu tava grávida, e a casa toda, e aquela luta, aquela peleja, mas dei conta, venci. Né? Vim para Valadares, trabalhei no banco durante 11 anos. Nessa jornada, né, quando eu estava com 40 anos, eu comecei a me questionar, você veio aqui no mundo e a família está criada, está casada, já tem, né, 15 anos, eu fiz 25 anos de casado o ano passado. E aí, vai parar por aqui? E isso começou a me incomodar. Eu falei, não, gente, eu preciso entregar alguma coisa mais para o mundo. Eu quero entregar um trabalho melhor para o mundo. E aí eu comecei, né, a me questionar, falei, vai parar por aqui? Ou, né, tá bom, o salário era bom, né, a condição de vida já estava legal e tudo. Mas eu falei, não, vou começar a estudar. Voltei a estudar, fiz vários MBAs, várias pós-graduações dentro da área do empreendedorismo, dentro da área de liderança e fui me aperfeiçoando. Fiz vários cursos na época que coach era o sucesso, fiz vários cursos de coach, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí, em determinado momento, eu coloquei, vou sair do banco. E comecei a buscar opções de negócio. E aí eu olhei algumas franquias na época, me interessei por algumas franquias legais, mas o Giovanni, meu marido, sempre teve um pé atrás com franquia, que ele falou, o franqueador ganha dinheiro, mas um franqueado não ganha. Era sempre o diálogo dele, né? Eu falei, então eu preciso olhar um negócio. E eu, quando adolescente, tinha feito um curso de cabeleireiro, porque ficava à toa na prefeitura, minha mãe me botou no curso de cabeleireiro numa escola que tinha atrás da prefeitura.
E aí dei essa volta no mundo inteiro, caí num salão de beleza. Um belo dia eu dando um treinamento lá no salão no Gran Duquesa, ele me falou assim, você não quer comprar o meu salão? Não, eu tô indo embora para os Estados Unidos. Eu falei, rapaz, Deus me livre, não mexer com isso não, o salão dá trabalho demais, Deus me livre, esse povo é difícil demais, e não sei o que, não sei o que. E eu tinha acabado de reformar o salão dele. Você tinha acabado de reformar. E aí, aquela negociação, e ele indo, aí ele foi uma vez, voltou, eu falei, Vanessa, por favor, me compra esse salão, eu preciso vender, eu preciso ir embora, minha família tá lá, e eu não quero ficar mais aqui e tal. Ele falou assim, no fim do frigir dos ovos, ele falou comigo assim, olha, fica tomando conta pra mim, e aí, né, você vai ver, no que der, tá bom. Eu só não quero fechar o salão. Eu falei, não, tudo bem. Inclusive, eu fiz o dele nos Estados Unidos. Pois é. Fiz o projeto do salão dele lá nos Estados Unidos. E aí eu fui e falei, tá bom, vou vir ajudar a equipe. Aí comecei a organizar, a olhar financeiro, eu falei, meu Deus, que buraco eu entrei, mas vamos, né? E, em consequência disso, era uma época que eu estava terminando um MBA, eu estava trabalhando no banco, eu tinha acabado de assumir um cargo gerencial no banco, estava colocando o salão para andar, eu tive burnout. Aí em 2018, eu lembro que um dia eu saí do banco e eu só lembro que eu dei um apagão no volante. A minha sorte é que eu estava numa via de trânsito pequeno. E aí eu falei, e depois a pessoa me disse, tá bem não, tá bem não, tá bem não. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou procurar um psiquiatra. Aí na segunda-feira eu fui no psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, ele falou que, meu amor, 60 dias sem sair de casa. Eu falei, você tá ficando maluco, eu tenho um negócio pra tocar, eu acabei de subir um cargo gerencial no banco, eu não posso ficar esse tempo todo e tudo, né? E aí fiquei 8 meses afastada de todas as minhas funções e parei a minha vida por completo. E aí tem que recomeçar, né? E aí quando foi no meio de 2020, eu comecei a mexer no negócio, veio a pandemia. Não, final de 2019. 2020 veio a pandemia. Aí passei por burnout, pandemia e tudo vai, e aquele salão recém-aberto. Aí decidimos trazer o salão para o centro. Falei, ou a gente fecha, ou a gente dá um passo maior que a perna. E aí quando trouxe o salão para o centro, foi aquele auê todo. O salão, né, veio com uma proposta muito arrojada, um lugar bonito, um lugar não só para cuidar de beleza, mas para as pessoas se sentirem bem, fazerem network, conversarem, se conhecerem. E assim, hoje o Louvre tem 7 anos, que é o salão, e graças a Deus a gente cresceu muito, né, muito. Eu não acredito, né, que chegou onde chegou, eu acho que a gente pode ainda muito mais, mas hoje eu tenho orgulho da empresa que eu tenho. Hoje a gente somos mais de 30 colaboradores dentro da empresa, entre parceiros e funcionários, então é uma equipe grande. Eu faço a gestão daquela equipe ali sozinha praticamente, e eu cuido daquilo como o meu filho mais novo. Eu falo que é o filho mais novo, é o filho que me dá mais trabalho. Até porque essas meninas não te deram trabalho nenhum. Nenhum, gente. Eu tive 2 filhas maravilhosas, 0 de trabalho. Mas aquele filho mais novo, ele dá trabalho. Eu acompanhei um pouquinho desse processo durante a fase do projeto do seu apartamento. Sim. Porque eu vi, assim, sempre estudando, fazendo essas coisas, correndo, fazendo. Eu falei assim, Vanessa, e aí? Então, assim, chega um momento que deu aí o burnout. Você lembra né? quando que foi aquele projeto? Foi quando eu tava com a burnout. Você lembra que eu não escolhia nada? Aí eu falei, não, tá tudo certo. Não tem condição de escolher nada, meu filho. Nem se o garfo vai ser dourado, você vai ser prateado. Ainda bem que contratou um escritório que fez tudo isso por você, Com né? maestria. Rafael, me conta um pouquinho dessa história. Também te conheço de muito tempo. Né? Não tanto tempo quanto a Vanessa, né? Mas te conheço de muito tempo e eu queria que as pessoas te conhecessem mais. Vamos lá. Você está na história desde do início da minha história como empreendedor também. Me chamo Rafael, comecei também no Direito, me formei também, iniciei a faculdade ali. E já no início da faculdade eu me vi também empreendendo. Aí essa ideia do empreender era basicamente para ter ali um dinheiro, comecei a namorar e tudo isso com 18 anos. Eu fiz as primeiras peças de roupa assim para poder vender. Comecei ali com 4 peças, 4 camisas com a minha marca, no caso já era Lorde. Né? Acho que eu não falei no início, sou proprietário da Lorde Alfaiataria e consultor de imagem também. Então comecei ali com 4 camisas, para poder realmente ter ali um dinheiro e né, não ter que ficar pedindo dinheiro meus pais, enfim. Mas a minha intenção era seguir na carreira militar. Eu entrei no curso de Direito para poder fazer o CFO. E aí acabou que no decorrer ali foi tomando um rumo onde eu encontrei o que eu queria realmente
trabalhar. Fui aos poucos, a loja foi crescendo, montei o Instagram, loja online e tudo e comecei. E aí, depois disso, na casa dos meus pais, no terraço, falei com meu pai, falei, pai, o pessoal tá querendo começar a vir experimentar, porque até então era sob encomenda. Você encomendava a peça, eu comprava tecido, levava na costureira, levava para bordar ou silcar e te entregava depois de 7 dias. Então comecei dessa forma, mas o pessoal começou a querer experimentar e pronto, entrega. Ah, comprei para dar de presente, enfim. E aí foi criando a necessidade de ter um espaço físico. Eu não tinha condição de montar uma loja, até porque ainda estava estudando. E aí eu montei no terraço na casa dos meus pais. Montei um espaço menor, assim, o terraço lá era em L. E aí eu peguei a primeira parte, assim, e fiz ali. Um armário, um provador e as peças ali, assim. Então esse foi o início. Depois disso foi crescendo, foi dando movimento, aumentei a loja no terraço. E aí expandi um pouco mais. E aí começou, depois de 5 meses que eu expandi a loja no terraço, já veio aquela necessidade de sair dessa informalidade da casa. Já comecei assim, tá dando resultado, tá movimentando. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir para um espaço físico na rua. Porém, dentro da casa dos meus pais eu não tinha despesa de aluguel, de luz, de água, nada. Era só as peças. Fui procurar um aluguel que eu conseguiria, de fato, pagar. E aí, dei esse passo, comecei, fui pra rua e foi aquele aperto porque de manhã eu estava na faculdade, só abri a loja à tarde, mas aí tinha que pagar aluguel, luz, enfim, a despesa aumentou significativamente. Mas, graças a Deus, foi dando certo, os clientes, as pessoas foram conhecendo mais o nome Lorde, foi indo. Até então era somente o lado casual, a gente sempre trabalhou com essa ideia do casual. Passou um tempo, eu fui fazer, vi que precisava dar um start, não saía dali. Ficava só ali, a loja estava sendo conhecida, mas não tinha aquele diferencial, aquela expansão, exatamente. Exato. Aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aquilo ali já era algo que eu queria pra minha vida. Eu já tinha enxergado ali, eu já tinha desistido do CFO, falei, não, eu preciso, vou terminar a faculdade, mas eu quero isso aqui pra mim. Quero viver disso aqui, empreender e com roupa. E sempre nichado ali no universo ali masculino. E aí eu fui fazer um curso de consultoria de imagem. Aí eu fui em Brasília, fui fazer esse curso, visitei lojas Ricardo Almeida, né? Enfim, fui conhecendo assim o nível de padrão de atendimento, de estrutura, enfim, fiz a consultoria de imagem e aquilo abriu minha mente de uma forma absurda. Falei, eu preciso trazer isso para dentro do meu negócio e para Valadares, que até então eu não tinha visto ninguém falar sobre consultoria de imagem aqui masculina, exato. Mulher sempre teve esse lado, né? O homem hoje, ele tá desenvolvendo mais nessa área, tá preocupando com a imagem, tá entendendo o poder que a imagem tem em todos os sentidos. Então, aí eu fiz esse curso. Depois desse curso eu falei, eu preciso ir movimentando. Aí eu abri uma outra loja, que aí já foi na Santos Dumont, que já foi uma loja um pouco maior, com um conceito já com barbearia. Eu montei uma barbearia dentro da loja, já nessa ideia ali, né, de algo mais completo, um serviço mais completo para o homem, mas não era o que eu queria ainda. Aí eu fiquei 2 anos estruturando o projeto que você fez pra gente, e quando eu pensei assim, falei, não, agora eu vou fazer esse projeto, não tinha como ser diferente. A primeira pessoa que eu procurei foi o João, para me dar essa luz também, de forma estratégica. Porque eu queria realmente trazer algo que Valadares não tinha, voltado para a moda masculina e mais especificamente em alfaiataria. Trazer algo realmente que eu vivi essa experiência fora e trazer para cá. E isso o João me ajudou ali, né, no projeto, com ideias, com dicas, na questão também da localização. O João foi assim, bênção, usado por Deus aí para me ajudar nesse start desse sonho tão grande. E, de fato, foi uma estrutura que eu nunca pensei em ter. Foi algo, assim, realmente de Deus mesmo. E hoje, um feedback que eu recebo dos meus clientes, realmente é o que eu busquei lá no início, o que eu sonhei, o que eu queria. Que hoje, em Valadares, eles não precisam mais viajar para poder comprar peças de qualidade, com atendimento, com experiência.
Exato, com a consultoria. E hoje Valadares tem essa estrutura que engloba tudo isso em um lugar só e é a Lorde Alfaiataria, que a gente veio aí já, então tem 10 anos que a gente está nesse caminho trilhando para chegar até onde a gente está hoje. Que maravilha. Inclusive, durante esse processo de projeto, você me falou do Patrick. Ou seja, o Patrick eu conheci não há tanto tempo, mas recentemente. Um ano Patrick, mais ou menos? tem mais ou menos isso. Fala um pouco do seu trabalho, inclusive da transição, né? Porque eu te conheci com um norte ali, e você altamente, depois da nossa conversa, você já foi para um outro lugar, claro, agregando tudo, mas com posicionamento de imagem, achei isso interessante. Vou ser um pouco mais breve, porque eu tenho menos tempo de mercado, né? Eu tô com em torno de 7 anos de mercado, na verdade não, 8, 9 anos de mercado, mais ou menos. Mas comecei, de fato, com a fotografia, né? Comecei com a fotografia lá atrás, aqui em Valadares, fazendo de tudo um pouco. Só que foi logo quando eu estava saindo também da escola, né? Do ensino médio ali. Aí meu pai é fotógrafo lá nos Estados Unidos, aí eu fui lá umas 3 vezes já, na terceira vez eu fui curtir, aí ele mandou uma câmera. Eu falei assim, por hobby eu gostei bastante e tudo mais. Eu falei assim, mesmo lance seu, queria ganhar o dinheiro ali e tudo mais, não tem nada de rabo preso. Eu falei assim, beleza, vou começar na fotografia. Aí comecei fazendo estudo um pouco, um aqui, um ali, eu falei assim, beleza. Mas eu não me via ainda trabalhando com fotografia no longo prazo, não me via como fotógrafo, falando assim, isso aqui não vai ser meu futuro ainda não. Aí comecei a fazer administração, terceira aula, sempre fui muito inquieto, nunca gostei de estar muito parado, nunca me dei muito bem com estudos pelo lado criativo, né, de ser muito aflorado ali. Aí foi terceira aula de administração, larguei a faculdade. Aí eu fui para fotografia e eu sempre fui da ideia de, cara, eu não gosto de ver muito essa questão de concorrente. Eu sempre gosto de ver muito 360. Se eu for para fazer alguma coisa, eu gosto de ser o melhor nisso. Então vamos olhar para quem que eu vou olhar para ser referência nisso. Eu gosto de olhar a nível Brasil, internacional e tudo mais. Então acabou que isso me deu um destaque muito grande aqui em Valadares, nesse sentido, né? Tanto que na época, mesmo sendo umas coisinhas bobas ali, comecei fazendo um casamento, ensaio feminino, 15 anos e tudo mais, e eu já tinha um ticket legal que trabalhava com isso. Por conta justamente de olhar referências de fora. Então, só que depois de um tempo, mesmo assim, eu falei assim, mesmo assim não é isso aqui que vai me dar dinheiro ainda. Eu não vou conseguir sobreviver disso aqui. Exatamente. Aí sempre aparecia muita coisa do marketing para mim. Aqui em Valadares tem muita gente que é do marketing, né? Então acabei tendo essas pessoas ali inicialmente, hoje não mais, mas via como referência, via ali que era um negócio que dava certo e tudo mais. Eu comecei a ficar curioso sobre aquilo, sobre o marketing, né? Marketing digital e tudo mais. Comecei a estudar e tudo mais, nada dá certo. Falei assim, beleza, se esses caras estão fazendo dinheiro, eu vou vender para eles. Então, como aqui em Valadares tinha muita gente do marketing, me abriu muita porta para atender muita gente de fora. Então, fui morar em Belo Horizonte, fui morar em Curitiba, fiquei lá 6 meses em Belo Horizonte, apareceu a oportunidade para ir para São Paulo. Acabou que casei nesse meio de período, né? Tava indo para Curitiba, fiquei lá 6 meses, no 4º mês, já tava o casamento já programado. A Isabela, você vai para Curitiba mesmo? A gente já tem 8 anos que tá junto nela. Eu conheci ela antes de conhecer uma câmera. Aí conheci ela na escola, ela falou assim, você tem certeza que tu vai para Curitiba e tudo mais? Eu falei, vou, e na hora que a gente casar, você vai para lá comigo também e tudo mais. Casamos, na verdade foi 5 meses. Chegando em Curitiba, o projeto lá deu ruim, tive um problema com o pessoal e tudo mais. Aí ela levou as coisas tudo dela, aí voltamos tudo para Valadares de novo. Aí pegamos o voo, voltamos de um dia para o outro. Fiquei estressado lá no projeto, Aí no mesmo final de semana apareceu para mim um amigo meu lá de Belo Horizonte, ligou, Patrick, estamos com um projeto aqui em Belo Horizonte, né? Na verdade o nome do projeto era BBC On The Road. A gente rodou o Brasil durante 6 meses, só que eu fiquei residindo em Belo Horizonte nesse período. Que a gente pegava o jato para uma cidade na segunda, na terça, na quarta, voltava para Belo Horizonte. Vida difícil, né, gente? Complicado, peguei um jato ali. É difícil. Que é 3 cidades, uma atrás da outra. Segunda-feira a gente fazia, por exemplo, um evento em Blumenau, depois Caxias Sul, depois tal cidade, voltava. Uma semana atrás da outra. A gente vê assim, glamour demais, mas, nossa, é pancadaria. Demais. Não, era, na época eu lembro, o pessoal fazia vídeo, eu com o despertador assim, dormindo assim, o despertador, pem, e eu nada de acordar, me zoando. Mas é muito cansativo, mas querendo ou não,
trabalhando muito com o pessoal do marketing digital me deu muita experiência. Saber o que é que funciona, saber o que é que não funciona. Tanto que nessa época que eu estava fazendo esse projeto lá em Belo Horizonte, apareceu a oportunidade de, por exemplo, o pessoal estava no Wake Park lá em Belo Horizonte, no final de semana, Patrick, onde você está? Tô no Wake. Vai ter um projeto aqui que os empresários do Brasil estão se reunindo e tudo mais, vai lá para a Black Aviação que o jato do Marçal está indo para lá para vocês ir para Venezuela. Aí, tipo, o pau quebrando e tinha que entrar, tinha que ir junto, porque senão... Quando você fala Marçal, você tá falando de Pablo Marçal. Exatamente, mas é bem polêmico, não gosto nem de me posicionar se eu sou a favor, se eu sou... Mas, enfim, me deu muita experiência trabalhar nesse meio, né? Ver o que realmente... exatamente, ver o que dá certo quanto à questão do posicionamento dessas pessoas, o porquê que elas são tão influentes, o porquê que elas conseguem ter tanto poder ali de audiência das pessoas, né? E eu acabei que nesse meio de caminho ali também, eu precisei me posicionar de fato. Acabou que na época, saindo de Valadares, trabalhava com uma coisa, com um ticket aqui e tudo mais, e quando eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a levar porrada. Por quê? Eu falei assim, poxa, tem gente recusando um projeto aqui de tanto e tem gente cobrando tanto aqui a mais. Eu percebi que as pessoas, quando elas querem contratar algo que é tão exclusivo, se você passar algo que parece barato para elas, elas não querem. Exatamente. Então, eu vi assim, cara, então eu preciso trabalhar a minha embalagem primeiro, né? Tanto que entra muito na questão, tanta parceria que a gente tem, mas entra muito na questão do visual, né? Na nossa imagem pessoal. Então, hoje o que a gente faz eu peguei toda essa bagagem e, de fato, redesenhei ela, né? Tem tudo... Exatamente. Eu tenho muita coisa anotada porque eu sou muito da anotação. O lado criativo, o lado de não ser muito, gostar muito do estudo, me traz muito isso de precisar estar anotando o tempo todo. Eu trabalho só com a caneta e o papel na mão. Eu também, eu sou muito visual. Gente, aí tenho faz que no anotar celular. tudo. Eu falei, não, gente, eu quero papel, caneta. Põe uma cartolina aqui na minha frente. Entendeu? Uma cartolina. E ali também eu vou criando ali todos os projetos criativos do Louvre. Sou eu que E faço. você estava falando de imagem, né, de posicionamento de imagem pessoal. Esse é o cerne do nosso assunto aqui, da nossa mesa. Por isso, assim, que a gente trouxe vocês para cá, mas nós vamos fazer uma pausazinha porque nós vamos servir a entrada. Uma delícia de entrada, não só pelo prato, mas nos nossos assuntos, as apresentações. Agora eu quero fazer algumas provocações e eu vou deixar livre para vocês comentarem. Pelo que a gente ouviu aqui, nenhum de vocês começaram na área que atuam hoje, né? E hoje trabalham nessa questão da imagem, do posicionamento, da imagem, da estética, da beleza, do cuidado, das consultorias. Assim, a gente vê que o mercado está digital, mas existe o físico e tem várias questões. Fala um pouquinho para vocês, fala um pouquinho para nós dessa transição. Eu acho que esse mercado digital, ele está muito ligado ao físico, à imagem, porque se você não se posicionar de forma estratégica ali no digital, você não retém a atenção do público, do público que você quer atingir. Né? Se você quer atingir um público de um ticket médio mais alto, você vai se portar de uma forma. Se você quer atingir um público, uma classe mais baixa, você tem estratégias para isso. Então, eu acho que essa questão da importância da imagem, ela está ligada tanto do físico aqui, do presencial, quanto no digital. Eu vejo que você, diante, né, da questão de roupa, tem uma frase que eu acho muito interessante, é o seguinte: vestir-se bem custa caro, mas vestir-se mal custa mais caro ainda. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Hoje, principalmente no mercado de trabalho tão competitivo assim, quem quer se destacar tem que usar todas as ferramentas de estratégia. E a imagem é a principal. É a primeira ali, antes da gente falar qualquer coisa, de ter oportunidade de falar, alguém já teve a percepção de você ali em pouquíssimos segundos. Então, ter a imagem como forma de estratégia é muito inteligente. Hoje a gente tem profissionais renomados, que a gente atende, que ele entende que se ele não, antigos médicos que já são renomados e tudo, entende que se ele não se reinventar e se posicionar, ele vai ficando
no mercado ali, para trás do mercado. Eu vejo assim, o digital, ele é um motor absurdo, né? Por exemplo, você está no auditório, você tem ali 100 pessoas, na verdade você está no Instagram, você posta ali um vídeo, dá 1000 visualizações, deu baixa demais, coloca 1000 pessoas dentro do auditório para você ter uma noção. Só que esse lance que você está falando de médico aí é o que eu mais bato na tecla hoje, cara. Hoje quem está, por exemplo, acabando de se formar, seja na medicina, seja na advocacia, seja em qualquer mercado, a pessoa já sai da barriga da mãe com o celular na mão, a geração Z, ela sabe se vender muito mais fácil. Então, eu vejo que assim, hoje, tanto que eu levo isso como propósito da minha empresa, que é dar luz a quem é de fato bom, né? Mostrar essas pessoas de fato ao mundo, porque o médico que é muito bom, tem, sei lá, 10, 15 anos de experiência, o cara não tem tempo de parar para se vender no digital. E o digital hoje, assim, tá evoluindo demais o tempo todo. Então, assim, se você parar para pensar, a hora que você entra no celular ali, claro que a gente que é um caso à parte, acredita que todos nós que a maior parte do tempo que está no celular é relacionado a negócios, a trabalho. Mas a grande parte da população, o tempo todo que a pessoa pega o celular, a grande maioria está ali pro entretenimento, não está ali querendo comprar nada. Então, assim, é até uma linguagem que a gente traz hoje dentro de todo o mercado que a gente atua, seja na medicina, seja na área da saúde, seja na advocacia, seja no empreendedorismo, a ideia é não criar um ecossistema ali simplesmente de vendas, mas, na verdade, criar um ecossistema disfarçado de vendas, aonde que a gente vai trazer uma rede pessoal, uma rede profissional que seja mais pessoal, trazendo mais pessoalidade, né? Que é esse lance de você mostrar mais pessoalidade ali no digital, exatamente, para você reter a atenção da pessoa ali, porque ninguém tá ali querendo comprar nada. Você viu um negócio ali, você viu um panfleto, você sai dali porque você sabe que tá querendo te vender. Tem um ser humano. Não existe um celular sem um ser humano. Então, por trás de cada tela tem um ser humano. Então, como eu vou atravessar essa tela e chegar no interior do João Daniel? Conseguir prender a atenção dele. Então, é isso, depois do celular, a gente não vai sair do digital, eu imagino que nunca mais, né? Na nossa era, né? Daqui a pouco eles vão trocar de mente, né? Pensamento vai ser, né, trocado, porque nem o aparelho vai existir mais. Mas como que a gente vai prender a atenção dessa pessoa? E isso é com a nossa essência. Porque se eu colocar tudo robotizado aqui no meu celular, eu vou até ter um alcance, mas eu não vou conseguir atingir o público. E o interessante hoje é que você, às vezes, não quer atingir a massa. Você também quer escolher o seu cliente. Então, assim, você não quer um monte de gente lá na sua loja para ir lá, olhar, lindo, maravilhoso, mas eu não posso comprar. Não, eu quero quem pode comprar o meu produto. Eu sempre faço uma pergunta, eu sou a rainha das perguntas. Se eu chego num lugar, eu pergunto tudo. E aí uma vez eu cheguei na Chanel, entrei, né, não podendo comprar nenhuma caneta. Aí virei e falei assim, né, que o papo vai, papo vem, lindo e tal, né, mas eu só tô olhando, né, não cabe no meu bolso. Mas eu falei, quantas pessoas entram aqui no dia nessa loja? Eu acho que tem lojas que tem até agendamento para você entrar. Ele falou assim, depende, né, as clientes que vêm para comprar, geralmente elas marcam horário. Aí elas vêm, elas compram 3, 4 peças e tudo, mas aqui na loja, no máximo que entra de 10 a 15 pessoas no dia. Eu falei, é isso que a Chanel quer, gente. Ela não quer uma loja lotada se estapeando, mas o produto dela custa uma bolsa 50 mil. Então ela não precisa de ter 50 pessoas comprando uma bolsa de 50 mil, ela precisa de 5 para bancar o faturamento dela. E nem quer, porque vai se tornar um produto que todo mundo tem. Eu sou uma pessoa que gosto de exclusividade, então eu gosto de coisas novas, de coisas exclusivas, porque isso atrai o meu olhar. Então, como que você vai buscar, né, a audiência do seu público? Como você vai buscar o seu cliente, que você vai chegar na casa dele e falar que um sofá custa 50 mil e ele não quer pagar? Que a pessoa que entra lá em casa, ele vai olhar o meu sofá e ele fala, esse sofá dela não custou menos de 30 mil. Então, aí, por exemplo, o meu amigo, ele compra de você, porque ele me acompanha, então ele sabe do perfil. Então, a minha roda de amigo tem que ser o seu cliente. Claro, claro. Entendeu? E fazer essa questão de exclusividade é uma coisa conexões. muito importante. A gente estava agora em Recife e tem um shopping muito importante, é o 5º shopping mais importante do Brasil. E aí, o que acontece? Tem a loja da Gucci. E a gente estava na loja do lado, que é a loja da Ricardo Almeida, a gente estava lá. E com criança não dá para poder... Então, assim, a gente entra, o outro fica com
com o filho do lado de fora. E eu entro assim, para poder ver arquitetura, para poder explorar o que é belo, para poder ver o que tem aí de comportamento por trás, que essas empresas maravilhosas, que tem várias pessoas que estão pesquisando, já fizeram esse filtro do meu mercado. Que é o mercado que a gente atua, que é o mercado de luxo. Aí o que acontece? Entrou 2 clientes, eles fecharam a porta. A porta da loja não estava mais aberta, ou seja, eu estou atendendo 2 pessoas, aí vem uma equipe de vendedores para atender aquele cliente, ou seja, uma vendedora, uma ajudante, etc. E um outro para atender um outro casal. Isso é muito legal. E esse é o nosso viés. Inclusive, o escritório é hora marcada. Meu escritório, a gente não tem ninguém que bate na minha porta e fala assim, nossa, eu vim aqui fazer um projeto que eu passei aqui e vi sua placa. Então, realmente é aquele que já foi na sua casa, por exemplo, já viu o seu sofá, achou sua casa deslumbrante, que é deslumbrante mesmo. E fala assim, não, eu também quero ter essa experiência. A gente fala de experiência, mas a gente fala do belo, do que é visto, da imagem, das sensações, né? O posicionamento se encaixa justamente nisso aí que você falou, e justamente sobre essa questão da imagem, né? Que é como eu levo como se fosse um imã, que é sobre ter 2 polos, um positivo e um negativo. O positivo ou o negativo a gente afasta as pessoas e a gente atrai quem que a gente quer. O posicionamento é justamente isso, a gente tentar encaixar como se fosse uma pedra, uma peça do quebra-cabeça no mercado ali, para de fato a gente atrair quem que a gente quer e repelir quem que a gente não quer. O famoso A funil, ideia, né? exatamente. o A funil. pessoa bateu o olho dentro da sua comunicação no digital, ela fala assim, isso aqui é para mim, ou não, isso aqui não é para mim. E por falar em bater olho, a gente tem um dado que eu uso para arquitetura, mas é um dado da área mais de vocês do que da minha. Que é o seguinte, que a pessoa precisa simplesmente de 3 segundos para tirar a opinião, uma percepção sobre você, e você precisa de 72 horas ininterruptas para poder uma outra coisa, para desmistificar aquilo ali. É claro, assim, eu falo disso porque a gente mostra casa-cor, por exemplo. Toda casa-cor que eu fiz, eu falei assim, eu tenho 3 segundos para impactar, para a pessoa, na hora que ela entrar aqui, na hora que ela entrar no meu ambiente, ela fala assim, nossa, que ambiente. Aí ela tem o interesse de passear sobre aquele interesse, sobre aquele ambiente e realmente ver tudo aquilo que eu planejei para ela. Então, eu enxergo sempre ali como se fosse a primeira foto. E eu faço isso em casa, em loja. Quando você entra na loja, qual que é o primeiro impacto que você vai ter? E depois, sim, a pessoa vai ver ali o seu terno, o seu costume. Mas qual que é o primeiro impacto? Do jeito que eu vou desenvolver esse layout aqui, qual que é o primeiro impacto? Só que na imagem é muito forte, assim, na questão da beleza, da estética, de tudo. No digital, então, é menos de 3, porque você está girando ainda. Passou, então você tem que ter uma imagem muito atrativa. Você faz o consultório, por exemplo, a pessoa faz um consultório para quê? Para ela pensar em elevar o ticket médio dela, atrair mais pacientes, dando um exemplo aqui na área da saúde. Faz o consultório com essa ideia. Aí a pessoa vai na hora de contratar um site, meu primo faz. Aí vai lá, o digital eu vejo muito como se fosse essa porta de entrada, da mesma forma como uma paciente, ela vai entrar no consultório, ela vai ter uma boa impressão ali para ela pensar assim, não, esse médico aqui eu confio, aqui eu não vou gastar menos que tanto a partir depois que eu entrar daquela porta ali, o digital é a mesma coisa. Você fala aqui, eu não vou largar menos do que tanto. E uma coisa sobre impressão, esses primeiros segundos aí, que eles são tão cruciais que você pode não ter oportunidade de causar, de reverter. Não, na verdade eu acho que é só se você começar um namoro com uma pessoa que você não tá afim ainda. Porque o que acontece? Quem tem a oportunidade de estar com 72 horas Não tem como. ininterruptas para poder desmistificar aquilo ali que você criou. Não tem, você não tem segunda chance. Não. Exatamente. Entendeu? Eu falo assim, no posicionamento de imagem, você tem que ter alguma característica em você que te identifique imediatamente. Eu descobri isso em mim há pouco tempo. Então, assim, todas as vezes que eu vou trabalhar de batom vermelho, as pessoas chegam no salão, eu nem tô maquiada. Eu falo assim, nossa senhora, você tá chiquíssima hoje, quer? Eu falo, gente, eu só passei um batom vermelho. Aí eu comecei a falar, o batom vermelho em mim é alguma coisa que chama atenção. Então, quando eu preciso me posicionar estrategicamente, em vídeo, em imagem, palestras e tudo, peraí, gente, a roupa, o batom tem que ser vermelho, então um batom vermelho tem que entrar aqui. Ele tem que entrar aqui. Então virou uma identidade. Nunca mais eu pintei unha de outra cor. Entendeu? E todo evento que eu preciso me posicionar estrategicamente, que a pessoa vai chegar e vai saber, aquela ali é a mulher do Louvre. Às vezes nem tá conhecendo a minha cara, né? Porque a gente muda muito, né, ultimamente. Mas o batom é a marca registrada dela. Eu acho que eu conheço, não, é ela mesma, é o batom. E trazendo
uma finalização dessa ideia em cima daquilo que a gente começou falando, hoje o profissional ele não pode ser só bom, ele tem que parecer ser bom também. Porque se mostrar ser bom. Exato. Do bom e do melhor, parando para pensar. Você acha que a nutricionista, por exemplo, mais bem sucedida do Brasil hoje, ela é melhor? De longe ela não é. Então, exatamente. Então a questão da imagem é porque assim, eu trato muito da comunicação, não necessariamente só a imagem, a comunicação verbal também, que não necessariamente vincula só os 3 segundos, mas depois também todo encantamento. Mas a comunicação da imagem, que eu acredito que é muito o que vocês fazem, que é a parte visual, assim, ela é o que a gente causa aquela primeira impressão para depois a pessoa de fato ali conseguir discorrer sobre, por exemplo, se eu bater o olho no João aqui 3 segundos, você consegue contar a sua história? Não, eu vou me conectar com você justamente depois. Mas o que vai fazer eu parar exatamente? É justamente isso. Aí você já chega assim, xoxa, capenga, não, nem papo com essa pessoa não, passa, nem tô vendo ela. Eu falo com postura. Ele passa pela postura, ele passa por um monte de coisa, porque não é só vestir. Se o cabelo não estiver ok, se você não tiver com as unhas cortadas, se você não tiver com a pele bem cuidada, se o botox não estiver em dia, porque, querendo ou não, a gente tem muitas formas de comunicar e muitos itens na nossa imagem que precisam ser trabalhados. E na arquitetura a mesma coisa. Às vezes o nutricionista também pode ser o melhor do mundo. Se ele não tiver ali um local físico, um espaço, um consultório que vai encantar aquele paciente, será que esse paciente vai ouvi-lo da mesma forma? Eu falo também, tem uma frase, né, que eu já ouvi, já li várias vezes, é que a pessoa que tem uma imagem, uma postura, ela pode ser burra, se ela ficar de boca fechada, ela passa como inteligente. Sim. Entendeu? Ela pode ser burra, mas se ela estiver estrategicamente posicionada, com a imagem ali ok, ela vai passar. Agora você pode ser super inteligente. Se você tá todo desleixado, a pessoa fala, ih. Eu falo assim, imagina, você chega no consultório do médico, o médico tá com a camisa aberta até aqui, gente. Me ajuda, né? Foi embora não. Na época da pandemia, é claro que isso tange a minha área. Eu via muitas coisas de todo mundo querer colocar uma estante de livros atrás. Pra poder dizer que é intelectual, pra falar que é culto, etc e tal. Nas lives, nas apresentações, na televisão, aí entrevistava as pessoas, cada um nas suas casas. Eu olhava para aquelas estantes e falava assim, meu Deus, vou falar o que ele quiser, que eu não acredito nele, porque é um cara que, uma pessoa que não tem uma organização espacial, ele não consegue organizar uma ideia. E outra coisa, mostrar um assunto. Que você não é, em algum momento não vai prestar. Não vai bater. Não vai bater, porque fingir o tempo todo é muito difícil. Entendeu? Então, se você não põe a sua essência ali, né? O meu jeito de falar, eu falo que eu vou até ser uma influenciadora, mas o meu jeito é cômico, eu sou uma pessoa engraçada, eu gosto dos bordões, eu gosto das brincadeiras, eu brinco muito e tudo, até para quebrar um pouco da seriedade que eu tenho dentro de mim, né? Mas aí, assim, se eu me enjaular e ficar falando com seriedade que a pessoa tem que andar bonito, gente, não sou eu ali. Aí a pessoa fala assim, essa pessoa é uma lá no Instagram, mas na hora que você encontra com ela é outra, ela tá bêbada, ela tá doida. Entendeu? Uma coisa não conversa. Então, assim, eu falo que todo ser humano precisa muito evoluir. Então, a busca de evolução constante. Mas você tem que ser você. Essa questão da comunicação, igual você falou, a pessoa ficou calada ali, comunicação não verbal, ela é 93%, 7% só que é a comunicação verbal. Então é exatamente isso que você falou. Às vezes a pessoa não tem nada pra expor. Mas se ela ficar calada e tiver uma imagem, uma postura, ela engana. Ela consegue. Para a gente encerrar esse momento agora, eu queria trazer até uma questão bíblica. A palavra de Deus conta a história de Davi, né? Que queria ser ungido rei. E aí trouxe ali Samuel, né? Que era ali o profeta e que ia fazer essa unção, e Deus orientou que ele fosse à casa de Jessé e que ali sairia o rei de Israel. E aí, o que Jessé fez? Trouxe os filhos, os militares da época, os chefes da guarda. Então os homens altos, a Bíblia cita que eram homens aparentemente bonitos, fortes, altos, assim, esguios, etc. Ou seja, somente questão da aparência. E aí, no fim das contas, não eram nenhum daqueles, era Davi, por detrás das malhadas ali, que foi ungido rei.
Mas a Bíblia fala uma coisa muito importante. Depois Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, porque Deus vê o coração, o homem vê a aparência. Só que a gente leva isso no sentido da crítica. Nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra de Deus, a gente leva isso como crítica, como se a gente fosse, nossa, mas você está vendo só a aparência. Aquilo não é uma crítica, aquilo ali é uma afirmação, é um ensinamento. O que a palavra de Deus quer dizer? Gente, se é só Deus que sonda o coração, não adianta você ter o coração só maravilhoso. É importante, não estou falando que não tem que ser. Mas se você não parece, se você não expõe dessa forma... E também não adianta expor se você não tem um coração maravilhoso. E se é só Deus que vê o coração, então você tem que cuidar da sua aparência. Porque o homem vê a aparência. Aí eu tenho um negócio, eu sou um arquiteto. Eu tenho que buscar a aparência, eu tenho que estar de acordo. É claro que não vou nascer tão maravilhoso, etc. e tal, mas pelo menos eu vou estar bem vestido, eu vou estar alinhado, eu vou estar barbeado, cabelo cortado, cheiroso, essas coisas todas. E aí, vou buscar. O meu escritório tem que ser um escritório como? Também é uma imagem, também é como eu quero comunicar com o mundo. Meu escritório tem que ser o quê? Maravilhoso. A minha casa tem que ser como? Maravilhosa. E assim, todos nós. Então, assim, a Bíblia está falando, assim, de coisas que a gente está conversando hoje, que tem muitos anos. Estamos falando de muito mais que 2000 anos, porque, assim, 2000 anos antes da idade de Cristo, né? É muito mais. Na época de Davi, eu já estava falando assim. Porque quem vê... o coração é só Deus. O homem vê a aparência, então a imagem é algo muito importante. É templo do Espírito Santo, né? Eu falo, não adianta você ter uma casa, entendeu? Então, e hoje eu falo muito disso, né, na minha rede social, e eu falo muito isso com as mulheres, nas minhas rodas de amigas. Eu falo, gente, tá tudo bem você ser fera no seu trabalho, você ser fera na sua casa, você ser uma dona de casa maravilhosa, mas você veio aqui para cuidar de você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Você tem 3 filhos. Para você cuidar dos seus 3 filhos, você tem que estar bem. Se você não tiver, não tem como você dar uma coisa boa se você não estiver bem. Então, eu custei a entender isso também em determinada fase da minha vida. Mas, gente, tá tudo errado, né? Porque eu, por dentro, tô caiada. Como que eu vou dar amor para as pessoas, sendo que não tem nada dentro de mim? Então, deixa eu cuidar do meu emocional, do meu espiritual. Deixa eu buscar o meu equilíbrio. Eu tenho falado muito sobre equilíbrio, que o mundo está em desequilíbrio total. Então, assim, o ser humano hoje, peraí, gente, o que me puxa para baixo e o que me puxa muito para cima? Então, vamos equalizar aqui, vamos buscar o equilíbrio do meu ser humano para que eu não atravesse as pessoas e que eu também não seja atravessada. Então, e aí buscando isso nas anotações, porque eu escrevo tudo. Hoje eu fiz isso, corta, deu 0 para mim. Hoje eu fiz isso de bom, deu 10 para mim, entendeu? E eu vou me questionando com todas as minhas atitudes. Eu falo lá no salão, eu trabalho na área da massoterapia, que é uma coisa que eu me apaixonei. Assim que eu saí do banco, eu falei, nossa, eu vou enfiar no outro escritório, vou ficar olhando planilha, faturamento, vou entrar na mesma enrascada que eu tava. Falei, não, vou fazer um curso de massoterapia. E eu era apaixonada com o método Renata França. Eu já tinha feito as massagens, que é a melhor massoterapeuta do mundo, né? Ela é baiana, brasileira. Falei, eu vou lá fazer o curso dessa mulher. Na época, 40 mil reais. Giovana, você está louca? Você vai pagar 40 mil reais para fazer um curso de massagem, vai ficar 3 dias lá aprendendo massagem, vai ficar fazendo massagem nos outros, cobrar 100 reais. Você tá com desequilíbrio total. Eu falei, meu filho, eu quero uma coisa que me tire do mundo em alguns momentos. Fui lá, fiz o curso, voltei, engavetei os diplomas todos. Aí, não tem coragem de fazer uma massagem nos outros. Fiz na Lara 2 vezes, não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem. Um belo dia, minha gerente me ligou e falou, olha, marquei uma massagem pra você. A cliente vai chegar às 14 horas. Eu falei, você não é doida? Eu falei, minha filha, você vai ter que fazer, porque eu já marquei. E aí, comecei ali. Hoje é a minha paixão. Então, dentro do salão, eu também virei um fato gerador ali dentro, porque o profissional também, o seu funcionário, ele quer ver se você está trabalhando. E aí, eu comecei na massoterapia. E hoje, assim, eu amo. É o momento que eu falo, gente, eu vou atender minha cliente. Não me liga, não me telefona, não me manda mensagem. É 1h30 de bate-papo, de troca. Sabe, a pessoa, o quê? Você cobra 300 reais para fazer uma massagem? Eu falei, minha filha, a última coisa que você vai levar é uma massagem. Porque de conhecimento, de brand, minha filha, de bem-estar, de relaxamento, ainda vai sair mais magra, você tinha que me pagar 600. Tá barato
demais, minha filha. E eu me descobri uma excelente vendedora, coisa que eu achava que eu nunca seria. E aí eu falei assim, gente, a massoterapia me ganhou. Hoje mesmo eu atendi 2 clientes de manhã. Aí eu falei, Vanessa, você pode atender cliente sábado de manhã? Eu falei, sábado de manhã é uma coisa que você sabe que eu tenho que ficar no chão do salão, que eu tenho que conversar, bater papo, não sei o quê. Mas pechincharam? Não, não pechincharam, então pode botar na minha agenda. Vamos aproveitar que nós vamos comer agora de novo. Depois nós vamos sair daqui do JD Recebe como direto pra massoterapia da Vanessa, pra gente sair mais magra. Nhoque maravilhoso, né, gente? E agora na sobremesa, um tiramisu realmente tira-me suspiros, como a gente aprendeu com o chefe Norberto. Eu queria fazer algumas provocações para vocês. Qual que é o principal desafio na área de cada um? O que você encontra hoje, às vezes, como uma barreira de entrada? O que você acha que, às vezes, é utópico? Qual que é a realidade? Eu queria que você fechasse, assim, com alguma coisa que pudesse ensinar as pessoas a ter um comportamento diferente para a melhoria da vida do outro, assim, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro. Eu acho que hoje o grande desafio do empresário, do empreendedor, é pessoas. Né? É justamente isso que a gente estava falando, que às vezes que a gente fica procurando, assim, que planeta que essa pessoa tá, que ela tá assistindo um celular sem colocar aquilo para faturar para ela. Que mesmo que você não empreenda, não tenha sua empresa, seu negócio, você empreende na empresa que você trabalha. Você quer que aquela empresa prospere, que você cresça ali dentro, que aquilo seja uma ponte para você galgar novos espaços, novos caminhos. Então, assim, se eu não estou sendo bom nem aqui, eu falo, gente, se a pessoa não é boa nem no que ela está fazendo, como é que ela quer ser boa lá na frente, num desafio maior? Então, a vida prepara quem quer ser preparado. E aí eu acho que o grande desafio hoje é você encontrar pessoas que querem ser preparadas. É verdade. Né? E esse é o meu propósito de vida, é preparar pessoas. Porque eu penso assim, eu não tive tanta orientação e preparação para, às vezes, eu enxergar novas possibilidades mais rápido, que hoje temos, né? Gente que a gente falando aí do rapaz, que com tão pouca idade já avançou caminhos extraordinários. Então você tem possibilidade de alcançar rápido, de cortar o caminho. Eu falo assim, é diferente você pegar aqui para Belo Horizonte, você não sabe se você vai por Inhapim, se você vai para não sei aonde. Não, fulano, você vai nessa estrada aqui. Esse é o caminho. Então, esse é o meu propósito de vida. E alinhado a isso, eu acho que o grande desafio de nós, empresários, empreendedores e pessoas formadoras de outras pessoas, porque a gente está formando a nossa família, as nossas equipes, né? Aonde a gente atua, é você trazer e tirar isso de dentro da pessoa. O querer ser preparado, o querer ser direcionado. Porque a gente tem a nossa estrada, né? E aí eu vejo assim, quem quer, avança. Mas tem gente que realmente não quer. E infelizmente hoje é a maioria que não quer. As pessoas estão... Eu falo que a pessoa hoje ela tem um iPhone, um iFood, a vida dela está perfeita. E nada além disso. E aí, assim, eu fico buscando, eu sou uma buscadora de gente que quer avançar. E quando eu identifico esse perfil, eu sou chata com a pessoa. Eu falo, fulano, não tá bom. Não é assim, vamos melhorar. Eu quero mostrar, eu fico assim, você tem carteira de motorista? Você tem passaporte? Você não sei o que, não. Eu falo, como você nasceu no planeta não vai tirar um passaporte? Você não vai tirar uma carteira de habilitação? E eu não me preocupo não só com a vida profissional do meu colaborador e do meu parceiro. Eu me preocupo, assim, dele se tornar um ser humano melhor. Então eu quero, assim, que um dia ele possa estar sentado na mesa da casa dele e falar assim, nossa, eu aprendi a comer essa sobremesa, ou a tomar esse vinho, eu conheci um tomate, diferença de um tomate italiano, de um tomate comercial, na casa da fulana. Lá com aquela fulana que cruzou minha vida lá. Às vezes eu não aprendi tanta coisa profissional com ela, mas eu aprendi coisas da vida. Então eu quero deixar para as pessoas que passam por mim experiências de vida. Né? Que ela fala assim, não. E eu tenho isso, graças a Deus, hoje eu tenho ex-colaboradores que me ligam e falam assim, Vanessa, eu tô nesse lugar aqui e lembrei de você. Entendeu? Porque você me mostrou esse horizonte, você me falou que eu poderia ter essas possibilidades. Você foi uma das melhores patroas que eu já tive. Porque você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava.
né? Então, É uma recompensa, né? é uma recompensa. Nossa, E às vezes a gente conquista isso mais com pessoas de fora do que com pessoas de dentro. Porque os nossos filhos, eles já estão no nosso habitué ali, eles já sabem o caminho que vão seguir, seguem se quiserem, graças a Deus os nossos seguirão, né? Que são filhos bem criados e estão direcionados. Mas o de fora, eu acho que ele fala, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser igual o João Daniel. Nossa, se eu tiver uma loja de roupa, eu quero uma loja no perfil, igual você foi para Brasília, queria uma loja no perfil da loja de Brasília. Então, é isso que hoje a maior dificuldade é tirar isso do ser humano. é verdade. Eu acho que também pessoas, de fato. Na hora que você falou, eu estava adivinhando. Mas pessoas. Não necessariamente só colaboradores, mas o maior desafio, tanto que o posicionamento, tudo que a gente leva hoje, a gente vincula muito isso, né? Quando a gente pensa em posicionamento, eu estou falando posicionamento porque é dentro do que eu faço, o que eu lido todos os dias. Mas quando a gente vai estruturar um posicionamento, claro que a ideia é a gente estruturar um posicionamento autêntico, né? Por exemplo, eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas se tem algumas poucas coisas ali que eu posso adaptar, por que eu tô falando esse pedacinho antes de falar sobre pessoas? Se o meu público é aquele ali, e eu sou assim, eu preciso ser assim o resto da vida? Mesmo, deixa ele pra lá e eu vou continuar sendo assim? Não. Se tem algumas micro coisas ali que eu posso adaptar à minha comunicação, é tudo sobre pessoas. A pessoa fica assim, Aperfeiçoamento. Exatamente. Não é uma super mudança, é um aperfeiçoamento. Exatamente. Tanto que eu ia até falar da questão de look, você tinha comentado sobre não quer parecer chique demais. Quando eu comecei por exemplo, eu nunca me vi de sapato social, mas eu sei que se às vezes eu pegasse um sneaker e colocasse uma calça social, alguma coisa assim, eu conseguiria ir subindo de nível de pouquinho em pouquinho para depois eu me acostumar a me vestir de social. Até Então, pra se sentir confortável. exatamente. Porque também não adianta você montar exatamente. algo que você não tem ali. Você não consegue sustentar. Sustentar, isso aí. E aí, já falou sobre isso. E para estar elegante, não necessariamente você precisa estar de social. exatamente. Então, assim, por exemplo, é o João Daniel que tá com a t-shirt e um blazer. Extremamente elegante, mas nada aquele rigor formal. Então, Recebendo em casa, né? pronto, exato. Então tudo se adapta, igual você Eu falou. vejo aí. que é tudo sobre pessoas. Por exemplo, o pessoal, mas a inteligência artificial vai substituir pessoas. Beleza, vai tirar algumas pessoas do mercado que não se adaptar Ou a da ela. zona de conforto, mas, né? Exatamente. As pessoas, velho, não, algumas profissões estão sendo substituídas assim. Tanto que é tanto sobre pessoas que o próprio digital, o que as pessoas mais se conectam hoje? É o que eu mais bato na tecla dentro do nosso projeto, marca pessoal. As pessoas querem saber quem é a outra pessoa que está por trás da empresa ali. A gente tem vários exemplos aí de marcas que estão se pessoalizando para se adaptar ao mercado. A própria, eu falei já várias vezes com vocês da própria CIMED. Se falar da CIMED, você sabe que o João Adib Antigamente, tipo, absurdo. a gente não teria nem noção de quem era o dono da CIMED. Então, a indústria farmacêutica, ninguém nem faz ideia. Sabia quem era o dono da... ninguém queria saber. Hoje em dia, a CIMED é o João Adib. É a irmã dele. O link, né? Tem que Entendeu? acontecer E o muito mais grande. interessante é que, assim, dentro do... É uma marca, é uma indústria que ninguém diria que seria possível de pessoalizar. Se você entrar dentro do Instagram da marca hoje, o que você vê? Olha para você ver o pensamento deles. Com quem que nós queremos comunicar? Com a grande massa, porque eles falam que vende para todo brasileiro, tanto classe A, B, C. Qual que é o tipo de comunicação que vai atingir a grande massa? O futebol, todo mundo ama o futebol. Eles fazem collab com a seleção. Então, é tudo sobre pessoas. É o tempo todo, quando a gente se trata de posicionamento... O negócio de passar na boca da Coca-Cola. E assim, umas sacadas muito boas, né? Porque, por exemplo, aquela da Fini mesmo. Nossa, mãe. Gente, toda criança... Quem conecta com isso? Ana Castela, Maísa. E você também identificar a pessoa certa para falar da sua imagem, do seu negócio. A melhor pessoa para falar de você é você mesmo. Um desafio aí, além de tudo isso que vocês falaram com relação a pessoas, eu acho que hoje a gente, principalmente lá na loja, a gente tenta sempre trazer essa ideia da experiência para o cliente, né? E aí eu acho que o desafio maior não é nem essa experiência para o cliente, isso é uma coisa que a gente já faz com muita excelência, assim, a gente tem salas, né, que foram projetadas exclusivas, ambientes com provadores únicos, café, água com gás, enfim. A experiência do cliente, tanto em estrutura quanto em atendimento, é excelência com certeza, mas eu acho que o desafio é fazer com que essa mesma experiência venha para os nossos colaboradores também. Então, é fazer com que eles se sintam bem ali
e que eles queiram fazer parte ali da equipe. Vestir exato. Exato. Mas o posicionamento que eu tinha falado é justamente isso. O posicionamento não é só pro cliente, o posicionamento também é pro colaborador. O colaborador é, assim, um posicionamento que eu acho muito interessante, tem muitos empresários, o próprio G4, tem os CEOs lá do G4 lá, eles se posicionam dessa forma, né? Que não é como o empresário, o patrão. O patrão, o que você pensa? Você pensa naquele cara que está em cima do cavalo e dando chicotada nos burros. O que o colaborador ele precisa te ver como líder, que está lá fazendo também do lado, servindo como exemplo, exatamente. Direcionando, né, falando aqui. E esse trabalho de parceria, ele funciona muito melhor. Hoje, se seu funcionário, seu colaborador está feliz trabalhando ali, ele vai produzir muito mais. Então, esse desafio de trazer um ambiente agradável, um ambiente leve de trabalho, isso eu acho também que é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar. Pura verdade. Só para complementar, é muito essa questão, isso que você falou é muita questão de cultura, né? A cultura é o que... A verdadeira cultura é como que a empresa se comporta quando o patrão não está nela. Quando você sai, vira as costas, o que os colaboradores vai ficar de picuinha ou eles de fato vão ali comprar o time e tudo mais? É engraçado que eu e a Isabela vivenciamos uma experiência, estava lá nos Estados Unidos, aí a gente foi no restaurante, aí assim, muito bons pratos, tudo muito excelente, mas o atendimento... Parecia que assim, a menina estava andando assim devagar, eu falei, Isabela, vou lá dar um auxílio para essa menina, ela deve estar com problema de andar. Não, no mínimo. Aí chegou lá, conversou com a outra, ficou de risadinha de canto e tudo mais. De fato, na hora que eu entrei ali, eu falei, cara, não é certeza que se o patrão tivesse aqui, se eu... Exatamente. Um desafio também que é legal falar, que tem mudado muito isso, era um desafio e hoje já está se tornando, graças a Deus, algo mais comum, é como que o homem... A mulher já tinha essa preocupação de se arrumar, de se vestir, e muitas vezes a mulher saía toda arrumada e o homem... chinelo, bermuda, uma camisa de time. A famosa camisa de time. E hoje o homem tem entendido, isso era um desafio muito grande para quem trabalhava com moda masculina, e que hoje mudou muito. Hoje o homem se preocupa e eu acho que isso é até uma forma de mostrar que se importa e respeita a mulher, a parceira, exato, de se vestir bem também para ir naquele ambiente, acompanhar e tudo. Não só voltado para a área do trabalho, né, que a gente vê muita preocupação hoje em se vestir bem, estar bem para um network, para algo nesse sentido. Mas para esse lado também, de mostrar que você se importa e tudo, e o homem tem gostado e entendido isso. É onde entra a consultoria de imagem, né? Então, assim, a gente tem atendido bastante pessoas, homens no caso, que entenderam esse lado também. E isso é um desafio que tem sido mais fácil. Eu acredito que tanto o meu papel quanto o seu papel também é muito elevar o nível de consciência das pessoas para isso, né? Essa semana eu até dei uma dica para essa minha amiga lojista lá. Aí ela falou, tá muito difícil, eu quero desistir, acho que eu vou desistir. Eu falei, minha filha, você não tem opção de desistir, porque você tem conta para pagar. Você vai voltar para a CLT ganhar 2 salários mínimos? Entendeu? Que você acha pagar suas contas? Não, não vou. Eu falei, então levanta a cabeça, sacode a poeira e vai. Quem toma conta da sua... porque o funcionário não vai, quem toma conta do seu negócio é você. Levanta, tenha roteiro de que você vai fazer. Não é levantar sem saber o que vai fazer todo dia, não. Empresário tem que ter roteiro. Tem que ter rotina, tem que ter disciplina. Não quero fazer, é chato mesmo. Falei, eu entro na sua loja, é obrigatório. Aí eu falei com ele, você saber a data de aniversário do meu marido, porque você tem uma loja masculina e feminina, a data de aniversário das minhas filhas, quais os meus projetos de férias, quais os meus projetos para Natal e Ano Novo. Porque se você me ligar, faltando 2 meses pro meu aniversário, Vanessa, seu aniversário é novembro, tá chegando, né? Olha, a coleção chegou, maravilhosa. Eu tenho um vestido aqui que vai encantar para você no dia do seu usar, no dia do seu aniversário. Detalhe, como é seu aniversário, eu vou te dar 10% de desconto. Você acha que velho, é um presente. O vestido custa R$4.000, você vai comprar, achando que ela tá te dando, fazendo um favor. Entendeu? Um favor. Agora, eu entro na sua loja, você não tem um CRM do seu cliente, o empresário não sabe o que é. Obrigação, eu tenho que saber que você tem 3 filhos. Eu tenho que saber que se eu mandar um presente pra você, tem que ser um presente que agrada as crianças, que é uma coisa de comer que agrada a criança. Obrigatoriamente eu tenho que saber. E a comodidade isso. não tem preço também, né? Então você entrar no lugar, você já sabe que ali você vai achar. Já tá do seu gosto. O vestido, ela já tem mais ou menos ali o que você usa, seu tamanho, já sabe o seu gosto. Vai passar em casa ou vai viajar? Pronto. Qual que é a proposta? É chique ou é casual?
Então, eu já vou te mandar as opções. Seleciona 50 das suas melhores clientes, você não precisa mandar para 500. Manda para 25. Seleciona que a natinha ali, 25, e para aquela 25, minha filha, você faz 70% do seu faturamento no mês. Com certeza. Entendeu? O resto é perfumaria, Atendimento, se você tem, resumindo, é um atendimento personalizado. Perfumaria. Isso aí. Última provocação. O que a arquitetura fez diferença na sua vida, no seu negócio, o trabalho lá do escritório? Tudo. Foi o start. O start. Se eu não tivesse uma arquitetura da forma que foi elaborada, eu não tinha conseguido atingir o público que eu queria conversar. E foi quando a gente foi no seu escritório e a gente foi elaborando e eu te expliquei ali qual que era o meu objetivo, qual público eu queria atingir. E se a gente não faz aquela primeira impressão, igual a fachada que você criou pra gente ali, foi algo que, assim, todo mundo que passa ali na porta realmente fica deslumbrado, elogia, o pessoal entra, elogia. Então, assim, é algo que fez toda a diferença para atingir o público que eu queria atingir. E deu muito certo. Então, se não fosse vocês lá, o escritório e essa arquitetura e tudo, eu poderia ter as melhores peças, o melhor atendimento ali dentro da minha loja, mas eu não ia conseguir captar. Então, e é uma experiência completa, né? Não adianta também só a fachada e chegar lá dentro e não... Então, é um todo, exato. Então, cada detalhe ali de arquitetura dentro da loja, os espaços criados, essa ideia que você trouxe do provador, né, exclusivo para atendimento de consultoria, isso tudo foi agregando valor e era o que eu queria realmente. O escritório foi assim, primordial, foi o início, o start principal ali para o projeto da Lorde, com certeza. E você, Vanessa? A arquitetura é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de cultura. E assim, quando eu entro num lugar, eu gosto de esmiuçar tudo, sabe? Eu gosto de ver tudo, eu gosto de reparar nos detalhes. Eu olho aqui, eu já vi aquele prato, aquele. Eu sou uma pessoa que faz um check-up do ambiente. E eu sempre me apaixonei, né? Eu gosto muito de arquitetura e de coisa bonita. Né? A elegância mora De nos detalhes. coisa, a elegância mora nos detalhes. E muito de coisa bonita. E a arquitetura entrou na minha vida, né? A gente tinha um projeto de fazer uma casa que eu já tinha falado, João Dani, essa casa aqui é essa casa que eu quero. Eu ainda tenho aquele projeto daquela outra casa num piso só. Aquele que tá lá, que eu já te mostrei ele umas 10 vezes. Aquela casa eu ainda quero ela. E aí, quando o João trouxe, né, ele foi a primeira pessoa que apresentou um projeto. Antes a gente não tinha condição de pagar por um arquiteto, né, renomado, chique, elegante, fino, assim, gente fina, elegante, sincera. E aí, quando a gente foi fazer o nosso apartamento, né, que a vida já era outra, eu falei, não, eu quero fazer com o João Daniel, porque o bom gosto dele, pra mim, é indiscutível aqui em Valadares. E eu quero uma casa que ele faça, porque ele me conhece muito também. Então, ele vai entender como eu vou me sentir dentro da casa. E ele, assim, é tanto que ele falou, ele comprou tudo sozinho, a gente só balançou a cabeça, é isso mesmo. Entendeu? Confiei cegamente nele, foi compra às cegas, né? E tudo que ele pôs, quando ele... E aquele momento que você me entregou, quero te agradecer, de que ele me preparou para chegar na minha casa, ele falou assim, olha, vocês vão sair, vai embora... E tal horário, 5 horas, vocês vão vir e eu vou estar esperando vocês para mostrar a casa nova. A gente já tinha visto o sofá, a mesa, e ele preparou o ambiente com flores, com velas, perfumes, toalha de lavabo, detalhe, requinte, capricho. Eu amo uma pessoa caprichosa. E quando eu entrei naquela casa que eu já tinha visto, eu fiquei encantada. Eu falei, não pode tirar nada do lugar. Tem que deixar tudo aí. Aí o Giovanni, como é que eu vou pagar? Eu falei, não sei, né? Mas vai ter que dar um jeito, porque não pode tirar nada daí. Então, assim, a gente se apaixonou pelo espaço, a gente se apaixonou. E hoje eu não consigo sair daquele apartamento. A gente tem outras obras em andamento, eu tenho até um sonho de morar numa casa, mas na hora que eu olho para aquele apartamento, eu falo assim, bobagem, né? Nesse lugar aqui, um lugar maravilhoso desse, todo mundo entra e fala, uau, eu vou sair daqui pra quê? Né? E no meu negócio, no Louvre,
A gente trouxe também uma arquitetura arrojada, era um espaço maravilhoso, né? Eu fiquei namorando aquele espaço 6 meses, não podia pagar o aluguel, até conseguir ficar com dó da cabeleireira, né? Não, vamos dar essa chance para ela. E a gente trouxe um projeto arrojado também, fiz aquele pé direito lindo, fizemos uma escultura na frente do salão e tudo moderno. Eu visitei salões na Europa, visitei salões em São Paulo. Eu falei, eu quero dar esse presente para minha cidade. Posso até não ser reconhecida, mas eu farei o meu melhor. Né? E eu quis trazer isso e hoje as pessoas chegam lá e olham assim e falam, corajosa, hein? Nossa! Oh, uau, né? E como que a arquitetura mexe com as pessoas? Eu entro em qualquer hotel, gente, eu vou no banheiro para ver o detalhe do banheiro. Eu falta pouco pedir para entrar na cozinha, porque o resto eu entro em tudo. Eu já entrei também. Isso é engraçado, porque toda vez que eu tô saindo com a Isabela, aí às vezes a gente tá em viagem, a gente não decidiu aonde que a gente quer ir ainda. Ela fala assim, ah, amor, aquele restaurante ali. Eu falo, não, tem luz branca. Cara, eu reparo até na luz do ambiente, se restaurante pra mim tem que ser a luz mais amarelinha, quentinha, porque é o estilo de ambiente que eu gosto. Exatamente. Então, cara, eu sou muito chato com isso. E o que você, por exemplo, eu lembro que assim, a nossa única experiência na questão de arquitetura foi uma consultoria, né? Você me mandou, João, esse aqui é a minha casa, eu tô querendo comprar isso, isso e isso. O que fez diferença pra você? Cara, na verdade eu tava conversando disso com a Isabela, foi essa semana agora, que a gente tá com a ideia de partir pra alguma casa. Que aí a gente tá estudando, falando assim, ah, amor, vamos pegar aqui em Valadares mesmo, ou Alphaville ali em São Paulo e tudo mais. A gente tá fazendo esse estudo aí pra até ano que vem a gente tomar essa decisão. Mas assim, é absurdo o quanto nós somos, eu e ela, né, nós somos exigentes com a questão de interior. É aquele papo que a gente tava batendo, eu não lembro se já tava aqui ou não, mas aquela questão de valorizar aonde você passa a maior parte do seu tempo ali e tudo mais. É a questão, o próprio exemplo Lobo, mas não tirar os seus talheres somente para quando tiver uma visita, mas você valorizar esses momentos em família também. Então, a arquitetura, assim, para mim e pra Isabela, nossa, pensa na menina que é enjoada com isso. E eu acompanho ela de cabo a rabo, porque faz uma diferença absurda. Isso tá no seu dia a dia ali, tá presente, você se sentir bem naquele ambiente ali, pra mim isso não tem preço não, cara. Tem muito valor. Amamos, mas antes de acabar, no finalzinho, nós temos um presentinho pra vocês. Nós vamos buscar. Peraí. Uma lembrancinha pra você. Uma lembrancinha. Ai, a lembrancinha dele. Nada, querido. Espero que vocês gostem. Ai, eu adorei que você me... Nossa Senhora. Que isso? Deus. O negócio tá chique.